Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigada por todos estarem aqui conosco, esse momentinho juntos para a gente fazer nosso link-off. Antes da gente começar, antes de passar a bola para o Túlio, que vai fazer nossa facilitação de link-off de hoje, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês sobre a comunidade em si. Só um minutinho. Ô, Túlio, eu posso roubar a sua apresentação? Pode, fica à vontade. Depois eu compartilho novamente. Ok. Eu não estou conseguindo, diz Eu vou que parar outro aqui o participante. Ah, comportamento. perfeito. Agora vai, né? Obrigada. Tá bom. Agora sim. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. Perfeito. Bom, só fazer uma pequena e rápida introdução aqui sobre a comunidade. Como esse vídeo vai para o YouTube, então todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo agora, essa comunidade é um espaço para as pessoas realmente se jogarem. É um espaço de práticas para as pessoas testarem, pivotarem, tentar treinar conosco o que vocês gostariam de trazer para o time de vocês, inclusive. Então, praticarem o que acreditamos, né? Por ser uma comunidade de prática, aqui é um espaço livre para experimentação, walk the talk, basicamente. E também para pessoas que estão em transição, que gostariam de conhecer novas ferramentas, conhecer novas formas, né, de resolver problemas. Então, aqui é o espaço especial para a gente trocar, para a gente experimentar e para a gente evoluir todo mundo junto como uma comunidade. Isso é o que nós somos. O que nós não somos é uma promoção no LinkedIn. A gente não é remunerado, isso daqui é um espaço completamente para a comunidade, da comunidade, então não somos remunerados. Não é espaço de preconceito, aqui a gente aceita qualquer tipo de ideias, pessoas, lugares, tudo é muito bem-vindo. A gente sabe que as diferenças, elas nos reforçam, né? Nos complementam. Não somos uma modinha, então a gente está aqui para realmente estimular a comunidade, e é uma comunidade séria. E, por fim, não somos donos da verdade. A gente fala que somos muito mais cientistas do que advogados, tá bom? Então, essa é a comunidade. Obrigada por todos estarem aqui conosco. E agora eu vou passar a bola para você, Túlio, Tá bom. nosso facilitador da noite. Seja Muito muito obrigado, bem-vindo. Jana. Obrigado. Vou colocar a tela aqui novamente, colocar aqui na apresentação para vocês primeiro. E, bom, eu vi o Matheus conectou também, mas acho que está aí ainda. Tá, Matheus, boa noite também. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria agradecer aqui o convite, né, da Raquel e do Tugajo para poder estar aqui fazendo essa facilitação com vocês, fazendo uma breve introdução aqui sobre a minha experiência. Eu tenho 9 anos já com Ágil Escalado, já trabalhei com agilidade no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, num projeto também global com Ágil Escalado, de TI também, e agora estou aqui em Portugal. Então já fui PO, Product Manager, Scrum Master, e agora sou coach. Estou dentro do BNP Paribas, e a Tamara está comigo lá também, que está aí na linha, então tem alguns colegas aí também que estão na nossa missão lá com o BNP também. Antes da gente começar até isso aqui, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu não acredito, aqui falando em agilidade já, eu não acredito em nenhuma solução bala de prata, né? Como a gente gosta de falar, que seja a solução das soluções, né? Eu gosto muito de explorar as ferramentas, né? E eu acho que para o Ágil Escalado a gente tem que fazer isso, porque cada problema merece a sua ferramenta, é uma elaboração, né? Se tivesse uma ferramenta que fosse única, seria maravilhoso, né? Mas acho que nós não chegamos na resposta ainda. E eu acho que pela complexidade das organizações vai ser difícil a gente chegar numa resposta. Então, eu sou a SPC, né, na parte do Safe, mas também adoro o Kanban, tenho nada contra o Scrum, tá? Eu gosto de beber de várias fontes para a gente realmente expandir aí o leque, né, de ferramentas para os clientes, tá bom? Bom, então, de novo, é um prazer estar aqui facilitando com vocês a sessão, né, desse tema aqui que é muito importante e polêmico. Para começar,
eu coloquei o PowerPoint na tela, eu sei que todo mundo deve ter adorado o PowerPoint, né, porque é um negócio super bacana. São só 65 slides, vai ser rápido. Não, não é pouquinho, mas é só para a gente ter um trilho aqui para a gente trabalhar depois na sessão do link off, tá bom? Eu quero fazer aqui um storytelling rápido, para a gente tentar estar na mesma, vamos dizer assim, na mesma vibe, tá? Do que a gente depois quer explorar, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente aqui o storytelling, e nós já vamos lá para o quadro do Miro, que é onde que a gente vai fazer a nossa conversa. É a parte importante esse intercâmbio, tá bom? Vamos lá. Bom, vou contar uma história aqui, então. Então, era uma vez, né, uma profissional apaixonada por agilidade, ela se chama Suzana. E durante a sua carreira, ela sempre trabalhou com melhoria de processo, transformação, né, ainda antes lá do Scrum. Ela se destacava nisso, então ela tinha essa facilidade de melhorar o processo de negócio. Um dia, né, na vida dela, surgiu o Scrum, e ela foi convidada a ser Scrum Master de uma equipe, dentro de uma grande empresa de energia, tá bom? Setor de energia. Ela já tinha muita facilidade com essa parte de projetos, né? Então, ela aceitou o desafio. E aí, dentro da organização, ela contou com suporte de gente que já conhecia Scrum e tudo mais, e teve sucesso na implantação do Scrum na equipe. Começou a dar resultado tangível, né? Então, com esses resultados, obviamente, né, isso chamou a atenção da gerência, tá? E a gerência falou, poxa, que legal, isso aqui funciona, vamos estender isso para outras áreas, né? Vamos colocar outras equipes aí para rodar isso aí, a solução que a Suzana está liderando. Então, a empresa inteira vai se beneficiar disso, né? E ela foi convidada, então, para liderar esse novo desafio, que é o ágil em escala, né? Porque a partir do momento que você começa a ter várias equipes fazendo, em algum momento você vai querer sincronizar esse trabalho, né? E aí, então, foi esse o desafio que foi proposto para ela. E ela elaborou um plano, né? Ela falou, bom, tá bom, isso eu não sei, então o que eu tenho que fazer? Ela foi estudar, certo? Ela foi estudar, ela começou a ver que tinha várias ferramentas aí, vários frameworks, poderiam ser usados Scrum at Scale, Safe, Less, poderia ser escalado com Kanban. Tem coisa nova aí chegando aí, recente, o Unfix, certo? Então tem muita coisa para explorar. E ela foi estudar. Só que ela vai se deparar com uma aventura nova, né? Porque o caminho da escalada da agilidade tem muitos desafios, e muitos deles são diferentes do que ela encontrou até agora com o time, né? E aqui, então, fica a pergunta que eu queria começar o nosso link-off, você sabe quais são esses desafios? E aí, como é que a gente pode ajudar a nossa amiga aqui nesses desafios? Tá bom? Queria direcionar mais ou menos para a gente pensar nisso aqui, a gente explorar um pouquinho quais são as barreiras, né? O que a gente enxerga aí que torna tão difícil a gente escalar o ágil, né? E se não, e talvez aí também, obviamente, depois a gente quer ouvir também fórmulas de sucesso, né? Porque cada um de nós aí vai carregar, eu costumo dizer, cicatrizes diferentes, né? Então aprenderam coisas diferentes. Acho que esse intercâmbio é bom. Último slide, né? Eu gosto desse aqui. Quem não compartilha não cresce. Então estamos aqui para compartilhar, né? E é isso, tá bom? Então foi curta aqui a apresentação, mas espero que sirva aqui para colocar uma direção para a gente aqui, tá bom? Vocês têm alguma pergunta antes da gente ir para o Miro? Algum comentário? Por enquanto, tudo certo. Tudo bem? Vamos lá. Ok. Ansiosa para a dinâmica. Então tá bom, eu também. Vamos lá. Então deixa eu compartilhar outra tela aqui agora. Vocês já estão no quadro? Eu passei no chat. Eu vou fazer o compartilhamento aqui, peraí, só um negócio. Deixa eu voltar aqui para a tela do Teams. Teams não. Desculpa, do Zoom. E vamos para o Miro. Boa, a Raquel compartilhou novamente para quem entrou depois, tá? Tá o link Compartilhou? lá no chat. Uhum. Ótimo, muito obrigado. Vocês estão vendo aí minha tela também, né? Agora, imagino. Estamos sim. No Miro, tá bom. Aí tanto faz, vocês veem por onde vocês querem seguir. Ok, então o que nós vamos fazer aqui? É o formato do link-off, né? Então, nós vamos capturar e priorizar alguns tópicos para a discussão, que eu vou pedir para vocês contribuírem aí com os inputs. Depois a gente faz uma breve discussão dos tópicos e seleciona os tópicos. E vamos trabalhar 8 minutos cada tópico. Eu acredito que com o tempo que nós temos, a gente vai conseguir trabalhar entre 2 e 3 tópicos. Eu queria depois também, no final, dedicar uns 5 minutinhos para a gente capturar umas ideias aqui do que a gente aprendeu nessa troca, tá bom? E é isso aqui. Antes da gente ir para a discussão, eu quero pedir um minuto para vocês, para a gente trabalhar nisso aqui, ó.
É mais para a gente balizar o que a gente tem de conhecimento na sala, tá bom? Então, o que eu queria fazer aqui, queria que vocês fizessem? Eu queria que, nesse quadrante aqui, posicionasse um dos dots aqui na tua experiência, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 anos de... Ops, espera aí, que aqui eu fiz uma bagunça. Deixa eu fazer um grupo aqui, rapidamente aqui. Então, se você tem... Só um segundo. Aqui, pronto. Agora dá para pegar separadamente. Isso. Então, se você tem lá 10 anos de experiência em ágil, e também são 10 anos em ágil escalado, ia estar mais ou menos por aqui. Tá bom? Não precisa ser preciso, é só para ter uma noção. Tá? Por favor, vocês conseguem fazer isso aqui rapidamente, aqui só para a gente ver como é que está nosso conhecimento como time. Todo mundo conseguiu acessar o board aqui? Deixa eu ver quem que está aqui dentro. Sim. Uhum. Perfeito. Tá, Raquel, Tamara, Paulo. A gente tá, acho que só como view only. Por que será que vocês estão com É verdade, eu não tô conseguindo mover o. peraí. Talvez o meu invite aqui foi errado. Deixa eu mandar de novo no chat aqui. Tentem esse aqui, por favor. Verdade, eu consigo editar também. Foi algum erro meu aqui. Ó, vamos lá, de novo. Vejam com esse link aqui, por favor, então. Agora sim, eu tô vendo a Janaína Agora sim. tá se mexendo, hein? Ótimo. Sim, Tá consigo. bom. Ok. Então tá bom. Se vocês quiserem mover aí os... Falta alguém? Acho que não. Acho que temos todos. 5 já tem todos. Tá bom. Então tá bom. Temos aqui um autoconhecimento aqui só, que a intenção aqui não é o individual, né? É o grupo, né? Um autoconhecimento em agilidade, bastante tempo de agilidade, também tem algumas pessoas aí com bastante tempo já com escalado também. Ótimo, tá bom. Dá para ter uma figura aqui. Muito bem. Então vamos para o próximo aqui. Então o que eu quero propor aqui? Nós vamos pegar então 8 minutos para a gente colocar tópicos que a gente acredite serem... não, desculpa aqui, é nesse aqui que eu quero trabalhar agora. Isso aqui, usem esses cartões, tá? Para colocar os tópicos que vocês acham que vale a pena a gente dedicar um tempo. Tá? Então pode começar, escreva o melhor que você puder, depois a gente abre um tempinho aqui para a gente dar uma olhada nos cartões e esclarecer alguma dúvida, para a gente poder depois votar, ver qual tópico que a gente leva lá para outro quadro, tá bom? Beleza. Luiz já começou, olha, já viu aqui, fantástico. Tem que estar relacionado com aquela pergunta inicial? A ideia é assim, aquela pergunta é mais para dar um direcional, não precisa estar necessariamente naquela pergunta, mas eu acho que o que eu estava imaginando aqui, que a gente poderia tirar de valor aqui vamos dizer assim, quais são as barreiras que nós estamos encontrando e quais são as ações que nós estamos enxergando. Mas se tiver alguma outra coisa que vocês queiram discutir, de novo, estou aqui para facilitar. Tragam o tópico, votamos e vamos para a conversa, não tem problema. Aquilo era para a gente ter uma base, tá bom? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu parar de compartilhar, distrai menos? Ou Pode ser. alguém quer que eu compartilhe? Fala, não, Túlio, compartilhe. Tudo bem, eu volto. Porque vocês já estão tudo no board, né? Então não vou ficar... Mas como a gente está gravando, talvez seja importante manter o board Mantém. compartilhado, Ok, que assim problemas. na gravação todo mundo participa. Eu vou compartilhar novamente aqui então, tá bom? Tá, pronto.
Colocando várias perguntas, porque assim como no anos de experiência entre Age e Age escalado, ficou bem claro que, pelo menos para mim, eu não tenho tanto conhecimento nisso, então minhas perguntas são bem iniciais, tá? Bem básicas. Não, vai lá, pode. Vamos lá, brainstorming não tem certo e errado aqui. Vamos lá. Olá, Thiago. Bem-vindo. Fala, gente, tudo bem? Tudo. E, Thiago, boa Túlio, noite, tudo bem? consegue mandar o Tudo link do ótimo. Miro de novo ali? Sim, já coloco aqui no chat novamente pro Thiago. A gente está na primeira etapa, Thiago, colocando Isso. alguns questionamentos aqui no board. Aqui é fazer um brainstorm, Thiago, para a gente ver o que a gente quer conversar. Parece que o pessoal tem bastante tópicos aqui sobre escalar, mas precisa escolher um. Vamos tentar elencar uns 3 tópicos, tá bom? Se quiser colocar suas ideias aí também, fica à vontade, por favor. Tá, só fazendo um alinhamento de restrição, eu estou entre a Talk aqui e a jornada de trabalho aqui no Brasil. Então, a qualquer momento eu posso Tá. desligar a câmera, tá? Tá bom, fique tranquilo. Boa noite, Pessoal, Diogo. boa noite, Diogo. Tem Pessoal, que mandar de aí... novo, Túlio. Eu mando, sem problemas. Tem em torno de 2 minutos, tá? Pra gente capturar as ideias. Diogo, nós estamos fazendo aqui uma captura de tópicos, tá bom? De sugestões aqui para a gente elencar as nossas discussões, tá? Se quiser contribuir aqui, né, nesse quadro, fica à vontade, tá? Peço também, pessoal, para quem já terminou de escrever, quiser ir lendo os cartões, tá? Só para já ter uma noção do que tem aí. Por favor, façam isso. Depois a gente vai ver juntos, mas vai ter uma ideia do qual que é o contexto aí. Temos aí uns 40 segundos. Vamos terminando, por favor. Ok. Deu nosso tempo. Alguém precisa de mais um tempinho só para terminar de escrever alguma coisa? Tudo certo por aqui. Tudo certo? Segue o baile. Então, vamos dar uma olhada aqui nos cartões rapidamente. Eu vou ler os cartões, tá? E vocês me interrompem. Eu vou dar 2 segundos entre cada cartão. Se você falar, pô, eu não entendi, avisa, tá? Pode interromper. Aí a gente para entender o cartão. Aí quem escreveu o cartão, por favor, faça, como a gente fala, né, o sales pitch, tá? Venda o seu cartão para facilitar para a gente poder escolher. Pode ser? Com Vamos lá. certeza. Safe é ágil. Por quê? Já começou quente. Começou bom, começou bom. Vamos lá. O que mais? Coordenar a velocidade das equipas. Que mais aqui? Deixa eu ver se aqui mais de perto. Quase todos os frameworks são enxutos e as organizações possuem diversos gerentes e managers. O que fazer com toda essa hierarquia e cargos?
Bom, tá. Qual o tamanho de um framework escalável? Scrum Master não tem condições de escalar agilidade? Quais são as principais barreiras enfrentadas no processo de escalabilidade? Usar frameworks de mercado ou criar o seu próprio? Qual o papel do Agile Coach nisso tudo? Pergunta aqui, o nisso tudo é na escalada? Só para... Na escalada? Escalada? Sim, isso. Sim, ok. Todo mundo comenta que frameworks são muito engessados. Confere, produção. O que mais? Preciso de Enterprise Coach para me ajudar na jornada? As métricas Flight Levels são utilizadas no Agile escalado? Dificuldades. Companhia não está engajada na transformação. Hierarquia da hierarquia continua a existir. Os objetivos em comuns e dependências das equipes estão claros? Alinhar valores e práticas. Agilidade ao meio. Como mensurar o resultado do ágil escalado? Fazer em ondas faz sentido? Ou virar a chave de uma só vez? Qual a melhor estratégia para começar a escalar o ágil? E o último aqui, preciso de um bom patrocinador para dar certo esta jornada de escalada? Cobrimos todos aqui. Alguém tem alguma dúvida antes de a gente votar? Não me interromperam? Então, a princípio parece claro, mas às vezes a pessoa não quis interromper também. Então, abro aqui no final. Tudo claro. Tudo Tudo certinho. claro? Tá bom, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte aqui, ó. Esses bullets coloridos aqui. Então, cada um, por favor, pega uma cor. Tem 3 votos. Não briguem pela cor, por favor. E movam para cima do cartãozinho que vocês querem escolher, tá bom? Para discussão. Tá indo tá indo os 3 juntos, turma? Deixa eu ver. Tá Se tiver individual. agrupado, tá individual, tá bom. Então, Tá tá bom. individual. Ok, não, porque o outro lado tava agrupado lá. Então, ok. Não Aqui rouba funcionou. minhas bolinhas, Túlio. Não, eu já ia pegar essas 3 aqui, porque já Não, é segregou, já era. Gostei da tua estratégia, porque você já arrastou as 3 e ninguém pega, né? Boa. Sai que é minhas bolinhas. Exatamente, tá certo. Não, eu já vi umas brigas, o pessoal puxando de volta. Falando, não precisa disso. Eu vou levantar minha mãozinha porque eu já finalizei, tá? Tá bom. Por favor. Eu acredito. Tem alguém movendo ainda? Tá, mas eu acho que a gente fechou. Eu só tô com um problema aqui, né? Porque vocês não facilitaram para o facilitador. Tem um aqui que está claramente o campeão, né? Que é qual a estratégia para começar a escalar o ágil. Depois tem Os outros a gente tirando pedra, papel, 3. tesoura. Isso, muito bem. Nós vamos precisar decidir aqui. Alguém precisa sair, né? Vou dar mais um voto para cada um e vocês escolhem um desses. Entre os que pode já ser? estão dos Entre 3, esses né? 3, tá bom? Por favor, Ok. não me compliquem, né? Tá bom. Tá bom? Pode pegar um voto cada um e pegar um dos 3. Falta alguém ainda? Se não, Não. temos aqui Acho que não. 5 e 5. Empate Então de novo. não, mas pelo menos agora. Aí agora nós vamos brigar Filtrou depois. mais. Eu vou puxar para cá, porque
A gente tem esse cara aqui que a gente pode levar para lá. Vou pegar aqui uma cópia. Isso. Esse aqui. Depois a gente briga para ver qual vai ser o segundo, vai. Se o tempo permitir os 3, já nós não temos um problema. Ok. Então tá. O primeiro é esse aqui. Qual a melhor estratégia para escalar o ágil? Vamos começar a conversar sobre isso aqui. Eu trago ele para cá. A gente pega 8 minutos. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu quero deixar aberto para vocês aí darem opiniões. Daí depois a gente vê se a gente quer continuar no tópico ou se a gente muda para o próximo. Pode ser? Perfeito. Ok. Pronto. Então eu vou colocar o tempo aqui. E aí? O que vocês acham? Qual que é a experiência de vocês? Como é que começa esse negócio? Vamos escalar. Então é o problema da Suzana, né? Agora estamos no problema da Suzana de volta. Bom. Qual a experiência de vocês aí? Primeiro, né? Gente, Brasil, Existe, Portugal? Vai lá. existe esses times, essas equipas, né? Elas estão trabalhando no mesmo produto ou em produtos distintos, né? Eu estou falando o quê? É uma área, é um departamento, é uma área de produtos, é uma área que é projetizada e que eu vou ver a chave. Então, assim, são fatores que vão apoiar na decisão de vamos dividir em value streams e faz sentido essas equipes estarem em value streams, né? Assim, Certo. com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, perseguir o mesmo objetivo, para poder cadenciar, né, os incrementos, né? Uma vez que no ágil escalado eu tenho que ter entrega de uma forma escalada, né? Eu não posso ficar assim, olha, você entregou um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, eu tenho que fazer o merge disso tudo, e eu não estou falando só de código também, né? Isso, boa. Luiz, assim, só para ver se eu também estou, conforme você está falando, se estou indo na mesma direção aqui. Acho que nós estamos falando de escalar um objetivo último de business agility, certo? Nós não estamos querendo simplesmente encapsular dentro de um projeto, Isso dentro de aí. um IT, certo? Acho que a gente É isso poderia aí, tentar é isso encarar aí. essa pergunta nesse ângulo, porque no final das contas a gente está querendo Perfeito. acelerar um negócio, certo? É isso. Isso mesmo. Tá bom, boa, boa. E aí, Não pessoal? é uma área de TI, né? Então, o ideal é que a Aqui. gente consiga ter esses objetivos alinhados, né, com a estratégia, né, da Legal, organização, com o propósito, com a visão, e que legal. haja um patrocinador desses objetivos, né? Boa. Você está falando então de produto, né? De visão de produto, de value stream, certo? Exatamente. Quebrar os silos, né? E tudo isso aí. Exatamente, isso aí. Ok. Quando eu vejo essa pergunta, muita coisa vem na minha cabeça, né? Porque tem vários, meu Deus, são muitos fatores. Mas eu vou até fazer um gancho com um card que foi colocado ali, mas acho que não foi priorizado, que era assim, a gente tem que fazer tudo de uma vez, né? Ou em ondas. Uma das experiências que eu tive foi fazer essa transformação, a estratégia foi fazer em ondas. Então, eles escolheram duas tribos, digamos assim, né, para iniciar, e a proposta era realmente testar e pivotar aquilo que não desse certo. Então, foram mais ou menos 6 meses um pouco mais de teste, assim, em duas tribos grandes, e aí, com aquela, né, à medida que a gente ia rodando o ágil escalado, eles iam capturando o que deu certo e o que não deu certo para fazer depois a, a, a a escalabilidade, né, para depois trazer as demais tribos aqui para o jogo. Então, acho que foi uma boa estratégia também, começar pequeno, pensar Tá. pequeno e depois expandir para as outras aplicações. Achei bem bom. E tem uma preparação, né, Otâmara, também, né? Não sei como foi a tua Sim. experiência em relação a descobertas, né, antes, a refinamento, a preparar tanto, não só os objetivos, mas features que, de certa forma, fizessem sentido para a entrega de produto, né? Ou Sim. o projeto, enfim, mas precisava ter um desdobramento e não chegar cru, né? E essa Uhum. questão das ondas também é muito interessante porque a cada onda que se vai lançando, né, novos times, isso vai se conectando, é como se você estivesse montando aquele quebra-cabeça, né? Você vai montando ele. É isso mesmo, foi bem assim. Boa, muito bom. Legal, Tamara. Estou tentando capturar algumas palavras aqui para a gente lembrar depois das ideias aqui que surgiram, tá bom? E também, se quiserem capturar aqui embaixo, fica à vontade. Tem gente com a mão levantada. Acho que a Raquel começou. Raquel, você quer fazer uma pergunta? Depois eu Na perdi realidade, aqui.
Eu quero botar um pouco de lenha na fogueira. Vai lá, claro, Meu- joga gasolina. Meu objetivo também. Ai, Sim, assim, tá pronto. Uma com fósforo, outra com a gasolina na mão. Bom, vai lá. bora. E quem é que vai Vamos. sair correndo para apagar o fogo? Tá, ok. Assim, é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas assim, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de estar agregado ali no núcleo estratégico, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, qual a melhor estratégia para começar esse ágil escalado? Geralmente, o pessoal que está lá no operacional, tu começa aquele trabalho muito mais afinco, né? E eles já estão muitas vezes rodando e etc. Mas tem uma grande divergência ali no meio daquela camada entre estratégia e o operacional. E aí fica aquela grande briga, né? Então, que a gente muitas vezes não tem aquele apoio, ou a gente não tem a visibilidade do que a estratégia quer. Como é que a gente consegue convergir isso e mostrar esse valor realmente que é importante escalar o Agile e etc. Porque, assim, se a gente não tem o apoio, não tem o sponsor, ou muitas vezes a decisão não vem top-down, né, é difícil a gente conseguir fazer alguma ação. A gente acaba fazendo muito feijão com arroz ali todo dia, né, que fica muito ali no operacional, um pouquinho no tático, né, e aquele trabalho sempre é mais do mesmo. Então, assim, eu vejo no meu trabalho muitas queixas disso, que a gente não consegue entrar no estratégico e que o nosso trabalho é subestimado com relação, enfim, a isso. Seria isso que eu queria falar. Desculpa a voz aí que tá complicado aqui, Agri. Não, tá tranquilo, tá tudo bem. Eu E acho que aí? 10 a cada 10 empresas tem um problema do middle manager. Acho que toda empresa vai ter o problema da gerente ali do middle que não traz a estratégia, não leva para o time. Eu acho que esse é a maior dificuldade mesmo de escalar a agilidade dentro da organização. Não Tinha um vou cara. falar a minha opinião, mas acho que a Jana que estava com a mão levantada. Tá bom, vai lá. Próxima, Jana, vai lá. Bom, para pôr um pouquinho mais de lenha na fogueira, mais fogo no parquinho, Tá. como dizem no Brasil, a gente aqui está falando de estratégia para a escalabilidade do ágil. Quando a gente está falando de estratégia, a gente está dizendo o quê? A empresa precisa considerar nessa estratégia todos os times vão ser Scrum, todos os times vão ser algum outro framework, ou a gente vai flexibilizar isso. Quando a gente está falando de escalar ágil, em questão de framework, o que a gente está dizendo? Essa seria uma pergunta. Alguém quer comentar? Eu acho que depende Silêncio. muito do contexto, né, ô Jana? Porque, assim, se uma organização ela não consegue... A estratégia é ela que vai decidir no sentido de... Existe até um artigo que um dos signatários do Manifesto Ágil, ele publicou, que tem algumas características que são importantes para você escolher um bom projeto piloto, digamos assim, né? Então, poderia considerar dentro de um grupo de equipas, né, que fizesse sentido e que o risco também fosse menor dentro da organização, porque é aquele negócio de falhar, né, de dar algum problema, opa, eu coloquei um projeto, um produto muito crítico, eu te gerei uma expectativa muito grande. Então, eu falhar de uma forma curta, mas validar as hipóteses e experimentar. Então, eu diria que independente do framework, se essa estratégia, no sentido de você poder ver as equipas onde eu tenho um risco um pouco menor, onde eu tenho champions, né, onde eu tenho pessoas ali que estão no dia a dia apoiando, né, eu tenho patrocinadores de fato que vão fazer o resultado, né, que vão gerar o resultado independente do framework, se vai ser Scrum, se vai ser Kanban, se vai ser XP, e aí, assim, a minha visão, né, e eu já vi isso acontecer. Embora as pessoas tenham escolhido, por exemplo, escolheram duas equipas. Uma foi muito bem sucedida, a outra não. Aí foi ver se no final o resultado. Por quê? As pessoas, o engajamento, a participação, o envolvimento. Uma estava rodando os ritos, outra estava tentando, mas a outra não saía do lugar. Então, assim, Sim. não saía do lugar porque faltou um pouco dessa motivação. Então, não era o framework a questão, realmente eram as pessoas que estavam naquela equipe, né? Então, é um pouco aí do Legal, que eu vi, tá? legal.
Obrigado, Luiz. O Paulo está com a mão levantada. Nós, só para a gente controlar o nosso time box aqui, eu quero ouvir o Paulo. Já deu os nossos 8 minutos, depois a gente já decide se a gente quer continuar, tá bom? Paulo, fala, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, eu não sei se quiser, podemos passar para o próximo e depois não tem problema. Não, fica à vontade. Vamos, okay, quero te ouvir nessa aqui. Não, eu também quero que o pessoal faça as coisas da melhor maneira. Isto é engraçado porque eu sinto-me um bocado no Brasil, porque sou o único que estou a falar o português daqui de Lisboa, e não deixa de ser engraçado, o evento é em Lisboa, mas vocês penso que são todos brasileiros, quer dizer, pelo menos os que eu ouvi até agora eram todos de certeza, ou viveram lá há muito tempo ou são brasileiros. Portanto, é só uma nota aqui engraçada. Mas a maioria já mora aqui, Paulo. Não, sem dúvida, vocês devem morar todos em Lisboa, isso é fantástico. Isso não tem... É só uma curiosidade que eu achei piada aqui no contexto, não há aqui nada de mais do que isso. Ok. O que eu aqui ouvi muitos comentários e acho que há uma coisa que é, eu pelo menos começo sempre por isto, que é, muitas vezes há apoio do sponsor a nível mais alto, às vezes não há, às vezes o apoio é assim meio estranho e isso eu normalmente, aliás, faço sempre isso independentemente do que acontece, mas do que acontece, do contexto que existe, mas a primeira coisa que eu procuro fazer é um acordo. Ou seja, o que é que nós vamos aqui fazer, como é que vamos fazer, vem depois, mas o que é que vamos fazer. E antes disso estar acordado e estar definido, eu não avanço com nada. E se for preciso sair do projeto, sai do projeto, porque é inútil estar a tentar a fazer qualquer coisa sem haver qualquer tipo de alinhamento, sem qualquer tipo de convergência. Por isso, ou há acordo ou não há acordo. E o acordo não tem que incluir o CEO da companhia, mas pode incluir 2 departamentos ou um departamento inteiro. O que é que vamos fazer aqui, o que é que vamos querer conseguir, onde é que vamos querer atingir, e só depois é que o resto vem. Porque se não houver acordo, eu não estou legitimado para fazer uma intervenção enquanto Agile Coach ou outra coisa qualquer. Portanto, é super relevante construir um acordo claro, que o acordo fique bem visível para todos e que toda a gente concorde com esse acordo. Ou pelo menos que a grande maioria concorde. Pronto. Isto acho que é fundamental para começar. Muitas vezes, também da minha experiência, o Luís estava há bocado ali a falar, pode ser uma empresa de IT, mas, por exemplo, se não for uma organização de IT, a coisa é muito mais divertida por várias razões, né? Eu lembro, eu tenho um caso com uma organização em que começou-se por IT e agora a administração quer passar para o resto dos outros departamentos. E queria passar para o resto dos outros departamentos e queria passar para o departamento de recursos humanos, que era o mais complicado de todos, porque a senhora diretora era uma professora super fechada e não sei o quê. E eu disse-lhe, pá, por aí se calhar é o melhor sítio para continuar, porque se correr muito bem agora com o IT, se for passar para um projeto, para uma área muito complicada, de certeza que vai haver bloqueios, os outros aqui vão ver o dominó a cair todo. Sim. Portanto, que tal começar por outros sítios, a ver se depois essa pessoa se sente-se um bocadinho, bom, não tenho hipótese, não alinhar, porque socialmente vai ter que entrar no jogo se as outras correrem bem. Isto a propósito da questão da estratégia e para opinar um bocado mais isso. Portanto, eu passo sempre por isto. Depois as táticas para encontrar acordos, há muitas, não vou desenvolver mais porque não ficava aqui mais tempo a falar, não valia a pena, mas eu começo muito por aqui, enfim, é um bocado aqui a forma de eu olhar para as coisas é estabelecer acordo, e sem isso eu não avanço. Bom, legal, Paulo, obrigado pela contribuição aí também. Pessoal, só para fazer o controle do nosso time box aqui, ó, são 7h44, eu acho que dá para a gente continuar esse tópico se quiser, né? Ou a gente pegar um outro tópico. Eu estou vendo que tem bastante, ainda tem uma dinâmica boa ainda no tópico, mas vamos fazer o seguinte, levanta a mão quem quer continuar nesse tópico, por favor, clica aí no iconezinho, a gente vai saber. Se vocês quiserem, a gente pega o outro. Tanto faz. Qual que é o próximo? Desculpa, Túlio, pode O falar. próximo a gente pensa, aqui não, Para mim quebrou um pouquinho a comunicação. O áudio está travando. Voltou? Voltou agora? Voltou. Agora sim. Obrigada. Voltou. Então, nós vamos precisar escolher aqui entre os objetivos em comuns e dependências são claras e a agilidade ao meio, como mensurar o resultado do ágil escalado. Então, acho que eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é, se vocês querem continuar, que era o que a gente estava votando agora, né? Se vocês quiserem continuar, levanta a mão, senão eu já vou fazer a pergunta depois dos 2 tópicos aqui.
Só o Paulo Não? levantou. Só o Paulo levantou a mão. Então tá bom. Então vamos quem quer ir para este tópico aqui, tá? Que aí por exclusão vai ser ou esse ou outro. Então levanta a mão quem quiser falar de objetivos em comum e dependência das equipas, se são claros. Ninguém. Então, vamos falar sobre agilidade é o meio. Como mensurar o resultado do ágil escalado. E que tem um link, né, com também o tópico anterior. Tem. Boa, tem sim. Muito forte. Vamos lá. Vou colocar o tempo aqui. Você quer começar com alguma coisa aqui? Já, Tamara, fica à vontade. Se não, quem quiser. Não, tudo bem, foi eu que coloquei esse card também. Foi você. Fui eu. Acho que lá, né, no BNP a gente tem comentado bastante em relação a esse tema, de como a gente pode mensurar, né, o resultado do ágil escalado ou da transformação. E isso tem sido também um tópico, acho que muito debatido na comunidade. Normalmente, pelo menos o que eu tenho feito, claro, não sei se é a melhor forma, né? Mas alinhar as estratégias com os sponsors ali da área que eu estou trabalhando. Aí entra também o que o Paulo comentou, a gente ter limites muito claros, né? Fazer um contrato e auxiliar eles, suportar eles né, auxiliar e fazer com que eles criem os objetivos da transformação e do porquê, entender também do porquê que eu quero fazer, né, trabalhar com ágil escalado. E muitas vezes eu, como coach, acabo trabalhando com eles e na medida em workshops, etc., para que eles criem ali, por exemplo, eu tenho objetivo X, eu tenho objetivo Y, e eu acredito, né, que o ágil escalado vai me ajudar a atingir isso. Então, pode ser, por exemplo, aumentar a satisfação do cliente, muitas vezes, ou diminuir o lead time. Então, são formas que eu, né, trabalho hoje, acho que também outros coaches, para tentar mensurar, para ver se realmente a agilidade tem um impacto final ali no dia a dia do cliente ou na estratégia da organização. Mas eu queria ouvir de outras pessoas para verificar se tem outras ideias subjetivas, né, o que a gente não está vendo no dia a dia. Tá bom, legal. Diogo, quer falar? Tá com a mão levantada? À vontade. Eu não sei se eu respondo muito bem aqui essa questão da Tamara, mas o que eu estava refletindo aqui queria ouvir um pouco de que métricas vocês usam em relação ao time, assim, né? E aí, trazendo um pouco uma provocação que surgiu no meu time, eu estava utilizando os story points para medir as entregas do time, né? Então, aquele estilo de burn chart down. E aí surgiu uma provocação de que isso varia muito, que muitas vezes coloca o time em competição, porque a gente colocava isso num espaço em grupo, né? Então, surgia aquela competição de que a gente conseguia ver que uma pessoa entregou mais pontos do que a outra, a pessoa que entregou mais e menos pontos, e gerou um certo desconforto aqui, né? E aí, junto disso, eu achei engraçado que na mesma semana surgiu uma outra provocação também, que aí é um pouco mais produteira, um pouco menos agilista, que um produto foi basicamente descontinuado, né? Tipo, tá em declínio, a gente está seguindo para desativação, e isso tudo deixou o time muito desmotivado, assim, né? E aí eu fiquei procurando que formas que eu poderia medir essa transformação para motivar o time, para entender que eu acho que decidir pelo declínio de um produto também é um grande avanço, né? É um grande movimento, que traz também muito aprendizado, e não significa que a gente fez coisas erradas, significa que a gente aprendeu coisas. Mas como que eu metrifico isso e mostro para o time, sabe? Então, eu fiquei um pouco reflexivo sobre essas métricas de time aqui. Acho que também não quero deixar morrer aqui a pergunta que a Tamara deixou no final, que eu acho super importante. Eu queria compartilhar um pouquinho, Diogo, uma experiência que eu tive há alguns anos. Semelhante, veio um outro colega de outro estado, né? Olhar os nossos boards, enfim. E aí ele falou, olha, eu me senti como se eu estivesse num banheiro sem as divisórias, porque tinha lá os story points entregues, os story points comprometidos por cada equipa. E aquele feedback para mim, eu falei, faz sentido. Aí eu fui pesquisar, existe uma pessoa chamada que eu acho que é Alexandre Mendes. É Alexandre, ele trabalhava no Nubank, era gerente de desenvolvimento do Nubank, agora está no Google. Ele levantou um movimento lá em Campinas, não sei se vocês conhecem, chamado No Estimate. Aí eu fui
apurando isso, me aprofundando. É lógico que para times que estão começando isso não funciona bem, mas times que já trabalham há muito tempo, eles criam os seus históricos, né, de produtividade, de conseguir trabalhar. Então, o Story Point, afinal de contas, o Burn Down Chart, né, o Burn Up, todas essas coisas acabaram. Eu mesmo entrei em desuso na época, falei assim, não faz sentido. A gente não precisa medir o que as pessoas estão entregando a nível de pessoa por time, e sim o fluxo. E aí o CFD ele nos trouxe uma visibilidade com throughput, né? Ou seja, quantos itens, como está sendo o meu cycle time, de certa forma, quando eu entro no meu downstream e eu, de fato, entrego para o meu cliente em produção. Então, isso foram métricas que é do time, mas é de entrega de valor, e elas se conectavam com o dono do negócio, né? Então, eu passava a não mais medir o que a equipa em nível de story point, porque ele era relativo, o 8 de uma equipa não é o 8 de outra, então acabava não tendo muito efeito. E o CFD com essas métricas, né? Então a gente acabou saindo um pouco do Scrum indo para o Scrum Ban, né? Fizemos uma mescla ali, tá? E funcionou bem, tá? Então a gente, inclusive esse programa, que eram 15 equipas, virou case, referência na organização e que se escalou essas métricas, tudo isso, para outras equipas dentro da organização. E fora que se a equipe também não usa direito o fluxo, né? Exatamente. Destrói todas as métricas. Tem uma questão... Gostei desse... desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, pode. Você começou já. Pode continuar. Não, eu ia só fazer um comentário interessante, né? Porque nós fomos do como mensurar escalado para um problema dentro da equipa, e no final das contas as coisas se conectam, porque a resposta é, puxa, meça o valor, entendeu? O que você está agregando de valor, né, para o business, para quem está pagando. Eu costumo falar o seguinte, pessoal, como é que a gente evita uma grande catástrofe, né? De agilidade, de transformação. Enorme, né? Alguém tá dando um cheque para a equipe, falando, vai lá e faz ágil. Esse cara vai querer o valor de volta. Você tem que saber o que ele está esperando. Se você der ponto para ele, ele não vai ficar feliz. Então, tipo, tem que investigar isso. Falar com ele, olha, você está pagando isso aqui, sponsor, o que você quer? Você quer acelerar o negócio porque você quer vender mais, você quer reduzir o número de incidentes porque o nosso software, sei lá, está comprometendo a qualidade, não sei, entendeu? Tipo, esse é o meu pensamento, tá? E aí, Diogo. desculpa, né? Ou desculpa, pode falar, Jana. Diogo, tem uma forma de você fazer com que todo o desenvolvimento que você faz em cima do seu produto gere métricas. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um fluxo onde você tem abertura de ordens de pedido de alguma coisa, você pode fazer com que esse desenvolvimento gere métricas para você dentro de um dashboard, o quanto de sucesso está sendo convertido isso, por exemplo. E aí você consegue conectar entre o CFD, o quanto o time está conseguindo manter um bom fluxo de entregas, junto com o quanto você está conseguindo evoluir o seu produto e com sucesso e com qualidade e maestria técnica. Então, você combinando essas duas métricas, vai ser muito mais valoroso para o seu time entender que eles estão atingindo o objetivo e dentro do CFD já está mostrando de uma forma legal se eles estão sendo eficientes ou não, e ao mesmo tempo se eles estão sendo eficazes. Porque hoje a gente não tem muita essa prática, pelo menos o que eu tenho visto no mercado, de fazer com que todos os nossos desenvolvimentos gerem métricas para nós. Hoje a gente, pelo menos o que eu tenho contato, a gente não tem essa prática de fazer, de já produzir a parte da eficiência junto para ele trazer métricas de eficácia. Então, combinando essas duas, talvez seja interessante, na minha visão. Muito bom. Pessoal, só de novo, o time box aqui fechou os nossos 8 minutos, está passando super rápido. Mas, O Paulo está com a mão levantada. O Paulo está com a mão levantada. Paulo, sua vez de novo. Pois, estou sempre aqui a atrapalhar os 8 minutos. Não tem problema. Bom, Diogo, uma coisa que eu nunca faria, nunca fiz e acho que nunca farei, mesmo que venha ao CEO dizer para fazer, eu não faço, e é dar pontos dentro de uma equipa. Isso é destruir a equipa. Se a gente quer, se a essência do Agile são as equipas, e nós metemos competição dentro de uma equipa, estamos a destruir a equipa. A equipa tem que se ajudar, tem que trabalhar em conjunto, tem que colaborar. Sem isso, não há equipa. Se não há equipa, para mim, não há
não há tração no processo e, portanto, o Agile morre. Para mim isto é muito claro. E as métricas, eu olho para isto sempre um bocadinho como, desconfio muito das métricas, porque cada um mede o que quer com as métricas e depois cada um lê o que quer com as métricas. E as maturidades das equipas é que me dizem se eu ponho métricas ou não, se as pessoas estão em condições de aceitar trabalhar com métricas. Caso contrário, eu estou a risco-me a destruir coisas que já construí. Portanto, eu pessoalmente, métricas para medir velocidade, que seja com que processo for, acho que é excelente, acho que isso tem que ser feito quando as equipas começam a ter uma certa maturidade, mas se as equipas ainda estão em fase de construção, isso gera medos, desconfianças e processos defensivos e depois não se consegue fazer nada com as pessoas. Até que as equipas tenham algum nível de maturidade, eu não entro com isso. Portanto, no processo de adoção da Agile, é preciso, do meu ponto de vista, ser muito cuidadoso com cada etapa que se vai e, na minha opinião, a coisa mais importante é a velocidade com que se vai em cada equipa. E não é a velocidade de produção, é a velocidade com que as pessoas conseguem adotar novos comportamentos. Se os comportamentos que estão a ser adotados forem bons e aquilo andar depressa, eu se calhar posso ir metendo os outros. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, num caso que tenho agora, que 3 sprints foi introduzir coisas novas, mas este sprint está a acontecer agora é 0 de coisas novas, aquilo tem que estabilizar. Porque eu tenho que acertar a velocidade das várias equipas para aquilo conseguir funcionar dali para a frente. E se eu não respeitar as equipas, eles a seguir não respeitam a mim. Portanto, eu acho que há aqui uma série de coisas que não se pode entrar por dogmas, nem com coisas, o Scrum é assim, o Scrum é assim. Não, nós como Agile Coaches acho que temos que perceber exatamente o que é que está a acontecer com cada equipa, falar com as equipas, perceber os contextos e só depois é que se introduz a medidas novas. E tem que haver conforto para introduzir. Se eu introduzo de qualquer maneira, o que vai acontecer é que vou ter negas. E depois eu tenho que voltar a construir tudo. Portanto, eu prefiro andar de forma mais segura e ter cuidado com as métricas, porque acho que podem ser muito úteis, mas depois quando se faz a coisa um bocado cega, a gente tem o ricochete, e muitas vezes o ricochete, sabe o ricochete, a palavra ricochete para vocês está bom, certo? Sim, sim. Às vezes, ou um bumerangue, se calhar, vai, mas vem para nós. Bumerangue. A gente apanha com ele outra vez, não é? Sim. Pronto, isto é um bocado a minha experiência. Muito bom, Paulo. Legal, obrigado. Pessoal, combinado aí até às 8, estão faltando alguns minutinhos. Eu queria só fazer mais pedir para vocês aqui, da gente encerra por aqui, mas quem sabe a gente pode retomar depois num próximo, né, Raquel, para dar sequência nisso aqui, para citar o tópico que está interessante. Mas se o pessoal quiser, a gente pode ficar mais 15 minutinhos aqui. O que vocês acham, pessoal? Tá bom. O que vocês querem? Vocês querem por mim, tudo bem também. Se a gente discute o outro item para encerrar. Querem discutir o outro item? Se quiserem, levanta a mão, a gente continua. Eu também posso, não tem problema. Eu também posso, eu só vou deslogar e logar de novo aqui rapidinho. Eu volto. 2, 3. Tá, a Tamara também falou que sim. Tá bom, ótimo. Oh, que bom. Ganhamos aí uns minutos. Muito bom. Excelente. Obrigado pela flexibilidade aí, que o tópico tá interessante. Vou trazer o próximo tópico, então, para a gente falar aqui também. A Tamara está voltando aí, mas a gente pode já começar a ir conversando. Então, o próximo aqui é os objetivos em comum e dependência das equipes estão claros. Tá bom, então, vamos lá. O que vocês querem explorar aqui, que a gente pode explorar aqui? Estamos escalando e estamos sincronizando tudo isso, é isso? Assim, na minha visão, foi eu até que coloquei isso aqui, tá? Tá. É sobre uma dificuldade quando a gente tentou pivotar com um framework que foi o LES, né? Num programa com 12 times, que começou um timezinho com Scrum, e aí, como que a gente vai agora escalar? Aí, tentando pivotar com outros frameworks, a gente percebia a dificuldade para mapear as dependências e os objetivos em comum, né? Porque nem todos esses 15 times tinham dependências entre eles. Uhum. E aí, para você conseguir tangibilizar isso, tratar, não, coloque isso em sistema, não, gestão visual, como é que, né? Ainda tinha muito do presencial, a gente ainda não tinha essa riqueza como tem hoje, os boards no Miro, no Mural, enfim. Uhum. Mas existia essa dificuldade, não, vamos colocar tudo no mesmo saco, né? Como a gente costuma dizer no Brasil, coloca tudo no mesmo backlog. Bem assim, não funcionava bem, que as pessoas que tinham que estar no rito não estavam, porque eram agendas diferentes, então assim,
como que eu posso sensibilizar pelo menos um membro de cada equipa em que eu consiga, naquele momento, sincronizar essas dependências, eles negociarem as dependências, porque ainda tem isso, né? Eu tenho a questão da cadência, né? Eu vou precisar da sua dependência que ela esteja pronta na primeira iteração, o primeiro sprint, o que for. Mas não, eu preciso logo já de cara. Falei, opa, então calma aí, a gente precisa rever. Então, toda essa negociação, essa foi a nossa assim, maior dificuldade na época, quando a gente começou e tentou com o LES, tá? Então, vou deixar aqui a fumaça Boa. que vai sair. Raquel, a gasolina de novo. Não, Taca credo. gasolina. Eu achar que eu sou a... Pirotecnia, né? Não, É. fica tranquilo, tô brincando. Então, na realidade, assim, daí a gente está ali escalando o Agile, aquela coisa toda, e aí nós, enquanto agilistas, ou, né, apoiadores da mudança aqui, a gente tem 300 times onde a gente está facilitando, né, e a gente tem que sincronizar a coisa, só que a gente tem que estar no time A, a gente tem que estar no time B, a gente tem que estar no time C, e aí a gente tem que fazer todo aquele jogo de cintura, né. Então, isso também acaba comprometendo muito o nosso trabalho enquanto agilistas, né? Enfim, acho que isso é complexo, porque a gente, aqui onde eu estou trabalhando, a gente está numa iniciativa de escalar o Agile. Só que eu e mais um colega somos os Agile Coaches da tribo, só que não tem Scrum Master, então a gente tem que fazer o papel tanto de Agile Coach quanto de Scrum Master, a gente tem 7 squads, e aí? Como que é? Né? Aí complica. É Realmente. complexo. Tem que dar autonomia para um membro da equipa ser o Agile Master, o O Scrum problema é a Master, questão o da nome que eles maturidade, né? A equipe ainda não tem maturidade para tal. E é extremamente complexo o negócio. Isso está envolvido naquele tópico da estratégia, né? Quem decidiu lançar a tribo tinha que ter, né, de certa forma, pensado no sentido de, olha, vamos ter um champion, um líder, alguém que vai desempenhar esse papel, que não tenha o título formal de Scrum Master. Eu reparo muito que aqui o rótulo, né, faz muita diferença. Faz. Olha, é o Scrum Master, né? Ele só trabalha com Scrum. Não, eu vejo assim, tipo, eles literalmente, do nada brota uma tribo e já vem com um comboio de squads que, tipo, o cara, e acha sei que lá... o Agile Coach vai suportar todo mundo ali, vai carregar todo mundo. Isso. Ou então que você pega qualquer um e fala que é Scrum Master e esse cara aqui, ó, agora é Scrum Master, fala assim, toca. Né? Tipo, eu acabei de entrar funciona, aqui, né? desculpa, mas, Kel, no seu exemplo, quando eles criam uma nova tribo, os Agile Coaches, eles não são envolvidos no pré, assim, Só sabe? toma que o filho é teu, foi Nossa, que beleza. Ó, o papelzinho aqui, ó. Cara. Entendi. Sério mesmo. Isso é realmente... Então, aí bate com a pergunta do cartão aí, né? Dos objetivos, né? Também alinhados e tudo mais. Quer dizer, poxa, aquela história, surgiu uma tribe, né? Então, tipo, pô, mas qual o objetivo? E, tipo, pô, e assim, eu acho que não acho que você tá sozinha, tá? Acho que são níveis diferentes de como é que faz assim, desconexão, mas às vezes eu gostei da pergunta, né? Particularmente, porque muitas vezes você é assim, nós vamos fazer uma tribe para aplicação só complementando, tal, mas, Túlio, só complementando, Túlio. E aqui a gente tem uma squad de 2 pessoas. Nossa, gente, que beleza. Aí a gente teve que rebobinar a fita. Vamos colocar aqui o que a gente entende como squad. Shared não é recurso compartilhado. Gente, qual que é o mínimo? Não, isso que tem gente, 20% numa squad, 10%. Cara, tipo, não faz nada, a culpa depois é do ágil, que não funciona. Não funciona, porque não tem, né? Exato. Não, mas essa squad que tem 2 pessoas... Sim, e outra que vai, sentido. assim, eu tenho 2 casos que, assim, uma squad tem 2 pessoas e a outra squad tem 3 pessoas, entretanto, elas vão intercalando os sprints. Então, cada uma faz um sprint. Gente... a parte até a parte da estratégia da empresa, né? Por que ela tá indo para esse caminho, talvez não esteja tão claro para todo mundo, até para comprar ideia, né? Mas eu acho que nesse cardzinho a gente pode dividir em dois
dois subtemas nesse caso. Um que é o que está ligado na questão do objetivo, né? Como a gente consegue diminuir essas dependências ou como que a gente pode melhorar essa interdependência com estratégia. E a questão da escalabilidade em si, né? Como a gente está fazendo essas divisões, como a gente está organizando toda essa escalabilidade, né? Acho que a gente pode dividir Porque esses nessas objetivos, eles estão relacionados a um objetivo maior, né? Assim, na minha pergunta aqui, quando eu questionei, quando eu coloquei, é no sentido de eu tenho um objetivo da organização que ela tem uma missão, um propósito, tipo, dominar 70% do market share de TV, sei lá. Isso. É um objetivo da organização, isso em 5 anos. E o desdobramento desse objetivo a nível tático e operacional, ele vai ter que ter um desdobramento menor para eu conseguir chegar nesse ponto daqui a 5 anos. E aí, como que eu vou administrar isso? Como que eu faço esse mapeamento, né? Casar as dependências para que esses objetivos eles sejam, né? E os key results que vão estar direcionando, né, de certa forma, e os OKRs aí para ajudar, mas tangibilizando, ou seja, por quê? Eu vou ter métricas, eu vou ter números para saber se eu estou chegando naquele objetivo, simplesmente. Se eu estou usando o framework A, framework B, se eu pontuei com X ou com Z, eu quero saber se eu entreguei, se eu consegui atingir o objetivo. Né? Então, assim, mas para isso eu preciso mapear essas necessidades que são muitas. Imagina, eu estou falando aqui de uma tribo ou um trem, o nome que vocês quiserem dar, com 120 pessoas. E aí, como que eu vou fazer esse povo se conversar? Né? O que eu preciso ter em comum? Eu preciso ter um propósito. E qual é esse propósito? Ele tem que estar ligado com um propósito maior, né, na minha visão. E aí eu não sei o que você... Aí está muito o que você falou, Jana. É a parte estratégica, né? Porque, assim, independente de escalar o ágil, eu quero o meu resultado. Eu quero atingir esse meu objetivo maior. O ágil ele vai me ajudar a, vamos assim, dar um salto, né? Ou seja, se eu estou falando que eu vou fazer em 5, de repente em 3 eu consiga, mas eu preciso ter a coisa funcionando, rodando, né? E, assim, eu vou ter métricas para isso. Isso aí. Super concordo com você, Luiz. Muito bom. Paulo, quer falar? Vamos levantar. Sim, eu acho que estas coisas são sempre interessantes, há sempre um monte de pontos de vista diferentes, há sempre ideias diferentes. E neste caso que o Luís estava a descrever, vamos lá ver, as empresas podem optar por ter o Agile é a solução para tudo, e então eu quero atingir determinado market share, então bora lá montar Agile e isto vai funcionar e vai ser a sétima maravilha. Pronto. Ou as empresas querem se tornar ágeis por uma questão mais estratégica e querem transformar a organização, como algumas organizações fazem. Isto é de facto uma mudança cultural que se quer fazer. Estas duas coisas são muito distintas. Eu acho que no primeiro cenário, sinceramente, eu preferia não ser agile com essa organização, porque acho que deve ser um suplício, porque a gente está, como eu digo, na minha vida, antes desta vida de coaching, estou todos os meses a encher o saco, depois o saco esvazio tenho que estar a encher outra vez. Não sei se vocês já trabalharam em vendas, mas é um bocadinho isto, vende-se o mês, depois aquilo volta a zero, depois enche-se outra vez. Eu acho que viver nesse mundo é um bocadinho complicado, por isso eu estou farto de encher sacos e o saco vazar sempre, portanto depois está-se tudo a perder. Depois eu tenho esse objetivo, se calhar aparece outro e está a gente a trabalhar para objetivos e depois é tudo um bocado na ordem do comando e controle e o Agile não está lá outra coisa qualquer. Portanto, eu acho isso muito complicado, entrar nesse jogo. O comentário da Raquel, eu quando tenho muitas equipas ou quando tenho muita gente, eu faço uma coisa simples, que é foco-me naqueles, nunca mais do que metade, que lideram e que avançam, porque depois os outros vão atrás, os outros copiam. E, portanto, se eu tenho uma equipa que nem sequer funciona, eu nem me preocupo com ela. Posso lá passar o tempo todo, aquilo nunca vai funcionar. Quando eles decidirem um dia trabalho e aquilo há de funcionar, mas se eu for lá meter a mão, aquilo torna-se complicado. Portanto, eu acho que quando se tem equipas e quando nós estamos sozinhos, é preciso decidir quais são as equipas que quer trabalhar e depois esperar que essas influenciam, mas é só uma tática, Raquel, porque no fim a vida é difícil. Gostei, Paulo, gostei. É isso aí. O que eu mais sinto... Não, desculpa, que também eu iria contribuir aqui com os meus 2 cêntimos. Realmente criar os seus acordos,
né? Também acho que o Paulo comentou isso. Então, como Agile Coach, o que você faz e o que você não faz. E alinhar isso com, se você estiver, né, trabalhando dentro de um LACE, com LACE, e depois disponibilizar isso para dentro da tribo. Porque eu acho que é muito comum, quando a gente está começando a trabalhar dentro de uma comunidade, tribo, arte, né, que seja o trem, as pessoas terem dificuldade em entender o papel do Agile Coach, e muitas vezes eles veem o Agile Coach como até um substituto do Scrum Master. Né? Então, Sim. ou ele Isso aí ele é um também. faz tudo mais o Scrum Master, ou se não tiver um Scrum Master, é o Agile Coach. Ele é o plus do Ele é o Scrum plus. Master. Ele é o Scrum Master escalado. Scrum Master escalado, muito bom. E ele deve suportar, mentorada, coach, ele também é responsável pela transformação, ele é o que a gente fala no Brasil, Severino. E eu passei já por isso num dos projetos que eu trabalhei, e eu acho que o principal que eu aprendi na prática e no erro foi não ter feito o acordo, né? Não ter mostrado para eles assim, essa é a minha fronteira. A expectativa, né? Mas assim, o sentimento final do dia é que parece que o nosso trabalho não é valorizado, porque nosso trabalho parece invisível, entendeu? Todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente faz, parece não surtir, não ter, sabe, peso perante, por exemplo, o cara que fez o desenvolvimento, copiando ali o código do Google, né? E né? Enfim, é complexo. Como como o Paulo e a Tamara já tinham comentado também, essa questão de quem está comprando, né, essas mudanças, além do acordo, é muito importante. Então, usar essas pessoas, os apoiadores, para você conseguir fazer essa mediação com a alta liderança, pode ajudar nisso. Sim. Agora, um ponto importante que conecta com a pergunta que nós fizemos lá, ainda no PowerPoint, né? Fica claro que, e essa pergunta aqui é muito boa, né? Que nós estamos discutindo estratégia, né? Quando a gente parte para escalar da base e a estratégia não está definida, não escala. Fica igual o Paulo falou. Você enche o saco, esvazia e começa de novo, e começa de novo. Por quê? Não tem aderência, certo? É relativamente simples, né? E respeito muito o trabalho de quem faça dentro da equipe, mas já não é fácil, né? Você fazer a equipe rodar direitinho com o Scrum, por exemplo, não é uma coisa super simples, mas tem sua dificuldade. Mas na hora que você vai tentar ir para a organização, é outro jogo, né? E se não tiver alinhado a estratégia, não vai. Não vai. Porque você não tem sponsor, porque você vai esbarrar em os gerentes, as coisas que vocês colocaram aqui embaixo, o pessoal não está alinhado, né? Então, acho que é por aí também que conecta aqui com o cartão aqui. Tudo bem, pessoal. Usamos o tempo extra aí. Vocês querem... Como é que faz, Raquel? Como é que a gente encerra aqui? Você quer estender mais um pouco? Não sei como é que vocês normalmente fazem. Estou ouvindo a primeira vez aqui, então vocês me contem. Acho que hoje, não sei, pessoal, como é que encerramos. Até para a gravação não ficar tão longa. Boa. E eu acho que a gente Posso pedir só uma coisa? Já os pontos. Claro. Na verdade, são duas coisas, mas primeiro essa daqui, ó, que para mim é importante. Isso aqui foi útil, né? Então vocês podem, por favor, pega um dot, coloca em cima de uma carinha e sem sentimentos, tá? Não tem problema nenhum. Sejam sinceros. É importante. Eu estou no celular, eu não vou conseguir votar aqui, mas... Tá bom, beleza. Depois me conta. Desculpa. Não tem problema. Deixa aberto aqui, sim, para mim foi bastante útil. Okay. Eu adoro esse tema. Legal, boa. Aprendi, é importante aprender, né? Se quiser, eu arrasto um dot aqui. Eu arrastei aqui para ti. Obrigada. Raquel já quer rápida demais. Túlio, tu também tem uma novidade aí para o pessoal? Tenho. Enquanto vocês arrastam aqui, eu vou comentar com vocês. Eu estou numa empreitada nova aqui e consegui uma parceria para fazer um treinamento público de SAFe. Então, agora eu vou puxar para o meu lado, né? Como diz no Brasil, né? Para o meu lado. Se eu puder só compartilhar rapidamente uma outra tela aqui com vocês. E é só um minuto mesmo que eu preciso de vocês, que é isso aqui. Esse aqui, pronto. Então tá aqui, para quem tiver interesse ou souber de alguém que tem interesse, puderem divulgar, eu agradeço.
Então, o treinamento vai ser agora 2 e 3 de março. Tem um descontinho aqui que eu consegui negociar para Os membros do depois Tuga qualquer Ágil têm um fala desconto isso, aí. um desconto de 10%, tá bom? Então, se tiverem interesse, é só falar comigo aqui, eu passo depois o cupom para vocês. E o primeiro treinamento é o Leading Sage. Depois vamos fazer mais coisas aí, PO e Scrum Master, e vamos começar isso aí, tá bom? Mas é isso aí. Aproveitar para divulgar aí, se vocês puderem passar para a rede de vocês, alguém tiver interesse. Horário de Lisboa, tá? Vai ser aqui, das 9 às 18. Obrigado. Ok. Obrigado pelo espaço Pessoal, também, vamos tirar Raquel. uma fotinho. Sem quem puder aí abrir as câmeras. Vou parar a gravação aqui.